Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Você sabe que site seu filho acessa quando está na internet? E por quanto tempo ele permanece conectado? Especialistas alertam para uma possível compulsão à internet e para vícios a jogos online. É sobre isso que eu converso com o Dr. Alceu Gomes Correia Filho, psiquiatra especialista na infância e na adolescência. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela presença aqui conosco. Doutor, quando foram que surgiram então estes estudos prestando atenção nisso, numa possível compulsão e dependência da internet? Isso, já na segunda metade dos anos 90, por volta de 1995, 96, começam a aparecer as primeiras publicações acerca dessa preocupação de médicos, psiquiatras com o uso abusivo da internet. Então a gente tem estudos ingleses, estudos norte-americanos já sinalizando, né, que essa questão poderia trazer problemas para crianças e adolescentes. É importante a gente ressaltar que a internet ela é uma ferramenta que revolucionou nos últimos 30 anos, né, a nossa vida, e é uma ferramenta muito utilizada, inclusive em benefício da ciência e até de tratamentos que a gente observa atualmente. Entretanto, o seu uso abusivo ou a forma abusiva com que as crianças se vinculam à internet, em detrimento de uma série de outras funções necessárias para o desenvolvimento, é que tem preocupado cada vez mais a psiquiatria e os médicos envolvidos com a infância e a adolescência. E a que sintomas, se é que se pode chamar assim, os pais devem ficar atentos? A que características que os filhos podem apresentar que mostrem que está passando dos limites? O que os especialistas verificaram já naquela época, e isso vem se comprovando em estudos, é um comportamento muito parecido, claro, com outras manifestações, mas muito parecido com a adição jogo patológico, que já é tipificado nos manuais de psiquiatria. Ocorrendo, então, se observa aumento da irritabilidade nas crianças e adolescentes quando não estão na internet, o aparecimento de mentiras, burlar regras para poder ir até o computador, faltar aulas, dificuldade numa desmotivação para atividades acadêmicas, para atividades sociais, e essas crianças acabam só se sentindo gratificadas. A troca do sono deve ser... A insônia é um dos sintomas que mais aparecem, em geral trocam a noite pelo dia. Havia uma época em que era mais barato entrar na internet à noite do que de dia. Claro. Internet de escada, isso, né? Então fazia com que as crianças e adolescentes fossem para a internet mais no período noturno. Mas a insônia, esse câmbio do sono diurno pelo sono noturno é um dos sintomas mais alarmantes. E o que os pais devem fazer então, doutor? Primeiro é ficar atento para essas questões e sobretudo, um relato importante, né? O problema não é a internet que seja uma ferramenta maléfica, digamos assim. São crianças que possivelmente já apresentam alguma dificuldade emocional ou algum transtorno psiquiátrico prévio e que vão ter uma vulnerabilidade para esse tipo de adesão, de ficar muito vinculadas. É muito comum nos casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e em geral os pais relatam para a gente assim, mas doutor, como é que quando ele está com o computador ele fica horas paradinho ali na frente do computador e quando está em sala de aula a professora se queixa que ele não consegue ficar quieto? Em geral isso é até uma forma que nos ajuda a confirmar mais o diagnóstico. Por quê? Porque a internet, o computador, é um foco único, né, luminoso, intenso, extremamente prazeroso, onde as crianças fazem uma interação, são agentes ativos dessa interação. Então, em geral, por exemplo, as crianças com déficit de atenção se vinculam, têm uma tendência a ter uma adição à internet. E outros quadros, como por exemplo fobia social, crianças com transtorno de ansiedade, que têm uma dificuldade de socialização muito grande, timidez excessiva, vão encontrar nessa ferramenta uma forma de se ligarem. Então é importante que os pais comecem a visualizar que quando a criança ou adolescente começa a apresentar prejuízos na sua vida pessoal, ou seja, o que seria esperado,
E, junto com isso, um excesso de tempo, chegou até a se fazer alguns cálculos, tem estudos que fazem alguns cálculos de quantas horas por dia seria o adequado, 2 horas, 4 horas, não existe um consenso em relação a isso, porque cada pessoa vai ter uma resposta diferente em relação à internet. Mas é importante ficar atento aos prejuízos funcionais. A criança que fica muito irritada quando os pais pedem para desligar o computador, né? Em geral eles ficam burlando, ficam dizendo, deixa só terminar essa sessão, e daí ficam mais meia hora, né? E então acabam ficando muito irritadas, crianças que acabam tendo um gesto muito impulsivo quando o cuidador vai e ativamente desliga o computador depois de muitas combinações, irritabilidade ao longo do dia, de manhã dificuldade ao acordar. Então esses são os sintomas que devem deixar os pais bem atentos para buscar uma avaliação. A gente sabe que essa é uma idade de formação psicológica, formação da individualidade, das noções de mundo, né? Quais são os prejuízos, então, quando uma pessoa se fecha muito ao mundo virtual e deixa de ter a sua vida com os amigos, com os colegas de aula? Os prejuízos podem ser enormes, podem ficar lacunas, né, como o brincar socializante na infância, né, a grupalidade na adolescência, que é extremamente importante para a reconfirmação da identidade. Então, o grupo, né, na adolescência, e esses prejuízos, ou seja, a criança que não passa por essas etapas ou que não enfrenta essas etapas vai ter mais dificuldade de dar saltos para atingir a maturidade e a vida adulta. E quais são as características dos dependentes? O senhor já disse que são pessoas que geralmente já apresentam uma introspecção, uma dificuldade, uma fobia social, mas geralmente em que idade isso se manifesta? Cada vez mais cedo, né? A gente tem observado aí crianças de 5, 6 anos e que os pais relatam para a gente a habilidade que essas crianças têm já para manusear o computador, para entrar mesmo antes, interessante, às vezes antes de aprender a ler e escrever, as crianças já estão manuseando, inclusive, sites que exigem uma certa complexidade para uma criança pequena entrar. Então, cada vez mais cedo tem se observado que as crianças têm ficado mais tempo no computador. E é muito importante que os pais observem isso, ou seja, a questão do prejuízo. Tu estavas falando antes comigo sobre a insônia. A insônia é um dos primeiros sinais que aparece, né? A dificuldade de dormir em função desse foco luminoso que é a tela do computador, o estímulo, ele é extremamente estimulante, então depois para dormir. Eu procuro recomendar, assim, que não se tenha computador no quarto da criança. Essa é uma das questões básicas. Por quê? Porque o computador no quarto, quando os pais estão dormindo, muitas vezes eles não sabem o que a criança está fazendo. Em geral, é importante que dentro do possível se tenha um espaço na casa onde o computador possa ter um uso para toda a família. A gente sabe que, em geral, dá as brigas dos filhos, a hora do computador, a disputa, mas a gente até pode usar isso ao nosso favor. A gente até pode usar em saber que a gente tem que dividir o computador com o outro, como a gente tem que dividir o espaço no trânsito, como a gente tem que dividir uma série de outras questões na vida. Mas eu recomendo não ter computador dentro do quarto, ou seja, o quarto é um ambiente para dormir, ou seja, onde tem a cama e para o descanso. Doutor, e quais são os jogos que mais têm pego os adolescentes e as crianças? Já se falou muito no Second Life, né, na criação de avatares, essa coisa de tu modificar a tua realidade, né, tu ter uma representação na internet. Qual hoje é o principal jogo que tem prendido os adolescentes? Isso, nós temos jogos que têm prendido não só adolescentes, mas adultos também. Recentemente um jogo tinha ao redor de 3 milhões de usuários pelo mundo, né, e eles tinham tem também os jogos de RPG online. Os jogos de RPG online. O Counter-Strike foi um jogo assim que no começo dos anos 90 foi um jogo que fez com que as crianças e os adolescentes ficassem muito vinculados, e existem jogos que têm características de violência, né? O Counter-Strike, os RPGs, o GTA
é um jogo que pode ser tanto, não precisa estar online, né, para jogar, mas existem jogos assim que tem um excesso de violência. E aí aparece um outro estudo bem preocupante em relação a isso, que diz o seguinte, que essas crianças, quando se expõem a esses jogos com muita violência, no momento em que elas se deparam na vida real com uma situação emergencial, onde elas têm que procurar fugir ou reagir, elas tendem a ficar paralisadas como se estivesse diante de uma tela. Então esse é um dado extremamente preocupante, que é esse congelamento, essa paralisação das crianças e dos adolescentes quando enfrentam uma situação de risco. Por não saber lidar com situações reais. E por estar acostumado a entender que a vida é como se fossem páginas de Windows, assim, ou seja, deleto. Aliás, as relações acabam ficando muito pautadas por essa forma de lidar com a internet, ou seja, eu te deleto, eu te bloqueio, eu te adiciono, enfim, acabam sendo relações muito rasas, muito superficiais, onde acaba muito fugazes, né? E a internet predispõe um pouco a essas questões. Doutor, alguns estudos apontam também que isso seria uma fuga realmente da realidade, porque o jovem estaria perdido com as mudanças de valores na sociedade, com as famílias que hoje muitas já são desfeitas, né? Fugiu do padrão tradicional e que eles como não sabem como agir no mundo real, realmente buscam uma fuga na internet. Isso procede? Na verdade, essa fuga sempre existiu. Nos anos 60, os jovens fugiam para as comunidades hippies, perdiam a sua identidade, também estavam perdidos, a gente observava Woodstock. Então, essa questão da adolescência, essa turbulência na adolescência, isso sempre existiu. Isso faz parte da constituição biológica e do desenvolvimento do adolescente. Eu diria que a internet é apenas o alvo, né? O depositário dessas angústias. Neste momento, realmente, de revolução tecnológica, de avanço tecnológico, os jovens acompanharam o processo. Acabaram optando, né? E a humanidade tem as suas preferências por determinados inventos. Nós tivemos inventos que não vingaram. Este foi um invento que vingou, e vingou muito bem, né? A gente já tem e cada vez mais a internet está se modernizando, cada vez mais rápida, a ideia de que todos tenham acesso à banda larga. Então, o problema não é a internet em si, é que a gente possa educar as crianças a ter limites em relação a isso. E as crianças não têm essa crítica, o adolescente ele não tem essa crítica porque ele não tem uma mensuração do tempo como nós adultos. Então, o adolescente passar uma noite na internet, ele não está preocupado com os compromissos do dia seguinte, ele está preocupado com o prazer imediato. Então, o prazer imediato versus o prazer a médio e longo prazo, para eles, essa mensuração, avaliar criticamente essa situação, no sentido de dizer, não é hora de eu terminar aqui, é mais complicado, e daí nós temos que intervir, fazer combinações. Existe uma clínica na Inglaterra que já é de desintoxicação para crianças que passam o dia. Um outro aspecto importante que a gente observa são crianças com a musculatura mais flácida, com tendência à obesidade, com problemas de coluna, ou seja, porque ficam muito tempo numa mesma posição, então começam já a aparecer outros problemas que não só os problemas emocionais, e que está tudo linkado, né? A criança com obesidade vai estar com a autoestima mais baixa e acaba sendo um ciclo vicioso. Uma predisposição maior a se fechar. Uma predisposição maior a se fechar. A gente tem casos bem preocupantes, assim, de jovens que já não saem mais dentro do seu quarto, que ficam muito tempo dentro do seu quarto e já não saem mais de casa, né? Situações graves como essa existem, e daí muitas vezes vai ser necessário que se tenha uma intervenção um pouco mais ativa. Por isso que na Inglaterra surgiu essa clínica de desintoxicação. Pois é, doutor, antes o senhor citou os jogos patológicos, né? Que daí geralmente são pessoas com mais idade, adultos que vão a cassinos, a bingos, jogar, apostar. Mas o jogo online é mais fácil, porque o acesso é mais fácil, né? Então a dependência pode ser ainda mais rápida, porque tu te torna um viciado dentro do teu próprio quarto, é mais cômodo. E tu é um protagonista do vício.
né? Ou seja, é muito mais difícil de tu dar limites. Embora eu muitas vezes converse com pais no consultório, tem pais que me dizem, doutor, eu chego a retirar o estabilizador de casa, levo para o trabalho e de noite trago o estabilizador, o mouse, e ele encontra a forma de trocar com um vizinho, com alguém para reinstalar, e eu chego em casa e está lá ele na internet. Tamanha motivação. Tamanha, que daí acaba sendo, como eu falei no início, né? Assim como o dependente químico encontra formas de mentir para ir buscar a droga, a criança, o adolescente, quando está dependente da internet, ele faz de tudo para estar diante da internet. E muitas vezes, outro padrão que a gente observa já não é mais uma gratificação por estar ali na frente da internet, é uma necessidade, ou seja, isso como se estivesse introjetado no funcionamento do indivíduo, e ele, quando está fora da internet, ele está irritável, desmotivado e apático. Mas daí quando já está na internet, não chega a ter aquela motivação. Muito parecido com a questão de uma droga, né? Cada vez tu precisa de doses maiores de uma droga. Só não existe a substância, mas só não existe a substância e não é ilícito. Mas cada vez tu vai precisar de um tempo maior na internet, né? Como o indivíduo cada vez precisa de doses maiores da droga para ter algum tipo de gratificação. Para se satisfazer de verdade. Doutor, e como é o tratamento? De que maneira se faz o caminho inverso, então, para livrar o jovem dessa dependência? Bom, o tratamento ele vai desde os casos mais extremos, como eu falei, como tem na Inglaterra, né, clínicas de desintoxicação. No Brasil não existe nada nem aproximado. No Brasil nós não temos assim um relato de uma clínica especializada assim para esses casos, né? Em geral, casos onde a criança ou adolescente, esses casos que eu citei, que não sai mais de dentro do quarto e que possivelmente vão apresentar um outro transtorno junto que causou essa dependência e que vai necessitar uma intervenção mais ativa, até técnicas cognitivo-comportamentais. O importante é que os pais não venham a se acomodar diante da situação, porque o tratamento inclui isso. O cuidador, o responsável pela internet, que é quem paga a internet, que são os pais, ele não pode fugir do conflito. O que a gente observa é que vão ocorrendo pactos e acomodações tanto dos pais quanto do jovem em relação ao uso da internet, até que se chega num momento em que os pais já não sabem mais o que fazer. Então é importante eles não irem se acomodando a essas questões e não irem fugindo de enfrentar o conflito, que é a primeira questão que a gente observa. Em termos de tratamento especializado, em consultório, nós utilizamos técnicas cognitivo-comportamentais, né, como cartões. Eu me lembro de um adulto assim que era muito viciado na internet. Eu fui pesquisar e vi que um terapeuta lá na Inglaterra usava cartões. Então ele botava embaixo do teclado, toda vez que ele ia entrar na internet, tinha uma frase para ele dizendo assim: você ainda tem uma escolha de não ficar aqui. Então ele era relembrado disso. Então são cartões de enfrentamento, e as abordagens que mais funcionam nesses casos são as técnicas cognitivo-comportamentais, ou seja, ou de redução gradativa, de acordos. Às vezes quando a criança é um pouco menor, por volta de 10, 12 anos, a gente faz contratos, assina, o pai assina, coloca, gruda na parede, a criança assina. Às vezes eles ficam com raiva, vão lá e arrancam o contrato, rasgam, mas a gente procura envolver a criança também, né, dentro dessa forma. Então existem N técnicas de se trabalhar, mas claro, sempre reforçando a competência dos cuidadores. Se a gente não consegue reforçar a competência dos cuidadores em relação a isso, é mais difícil de trabalhar. Esse é o princípio, então. Esse é o princípio. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença, por todas essas informações, esses alertas, né? Obrigada também pela sua atenção. O Jornal da Câmara termina aqui. Até o nosso próximo encontro.